Fala pessoas, tudo bem? Flow Podcast versus Xbox Mil Grau. O que aconteceu nesse debate e como a galera do Flow se saiu? Bora trocar uma ideia sobre isso. Esse debate / conversa se tornou polêmico muito antes de acontecer, então eu vou dar uma contextualizada. Mês passado, o Capim, um dos integrantes da Xbox Mil Grau, que é um canal de gameplay do YouTube, achou que seria bacana publicar uma piada racista no Twitter, fazendo chacota das manifestações a favor do Black Lives Matter. Evidente que ele sofreu um cancelamento em massa, que se estendeu pro canal, fazendo com que eles perdessem patrocínio e fossem inclusive banidos do YouTube. Como isso deu uma repercussão enorme, o Flow Podcast, que é um canal que convida pessoas para conversas e debates, resolveu convidá-los para um vídeo, o que abriu espaço para outra discussão no Twitter, dizendo que o Flow estava dando palco para racistas e que isso era absurdo, que eles compactuavam com a ideia. Até o Selbit se manifestou a respeito, dizendo que o que eles estavam fazendo era muito imprudente, já que a proposta do Flow é ser uma conversa com clima mais tranquilo, sem regra, uma conversa entre amigos, e não um debate com argumentos bem construídos. Portanto, eles estariam correndo o risco de serem atacados com argumentos racistas e não terem se preparado o suficiente para responder à altura. Depois o Selbit excluiu esse post e disse que não quer ficar alimentando treta e que o que tiver que ser dito vai ser dito no privado. Agora, o Monark, que é um dos anfitriões, ele deixou claro várias vezes que os caras seriam repreendidos pelo que fizeram, que a conversa naquele programa não seria uma conversa amigável. E, pô, Não fica achando que a gente vai ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Tipo, né, dos caras. E tem coisas que a gente discorda no comportamento. É tem tipo 99%. E muitas coisas, sinceramente, que eu discordo ali do Tiff do Tiff e do Capim. E que o Flow estava convidando eles, porque é um programa que valoriza a conversa, sem restrições de ideais. Sinceramente, eu entendo os dois lados. Eu concordo com o Monark em relação a essa busca pelo debate e pela conversa. Ele deixa bem claro que não vai ser um clima tranquilo. Ele diz que os caras vão ser criticados. Não se pode dar espaço para discursos racistas, mas é muito importante que haja debates e que esses discursos sejam desconstruídos com bons argumentos. E é aqui que entra o ponto do Selbit. Se você não estiver preparado para desconstruir os argumentos racistas, seu programa acaba virando de fato palco para a propagação dessas ideias. No final das contas, toda essa discussão criou um hype enorme para esse debate, porque todo mundo queria ver qual seria a postura da galera do Flow. Ok, Jota, mas afinal, como é que foi esse debate? O que aconteceu? Então, vamos lá. Bom, como a proposta do Flow é o diálogo e o debate, eles deram a oportunidade dos caras explicarem o que tinha acontecido e qual o motivo daquele post e das outras atitudes polêmicas que eles se envolveram. Então, a conversa começou com o Monark e o Igor, que é o outro anfitrião, questionando os caras do Xbox Mil Grau sobre o post, perguntando se eles sabiam do tamanho do erro que tinham cometido, qual o motivo para eles terem feito isso, etc. Depois eles começaram a abordar outras polêmicas que envolviam os caras, mas sempre voltando no tópico do racismo e criticando. Os caras da Xbox Mil Grau vão tentando se explicar nos tópicos, dizendo que é um complô contra eles na internet, que deturpa grande parte do que eles fazem, tirando de contexto as frases, etc. Mas vamos ser sinceros, olhem isso. Vamos assistir, e aí vocês vão ter a oportunidade de rebater qualquer coisa no vídeo. A galera que tá assistindo vai assistir, tá? E então bora. Ai, caralho. Você quer ir? Vai parando ou vai... Se você quiser parar pra comentar, Tá. você fala, a gente para. Beleza? Regra é essa? Então é bem bosta mesmo, hein? Tem que voltar pra 6 alas, tudo mesmo. Para aí. Para aí. Quem falou isso? Não, Tem que pera aí. voltar pra... Essa live, tava jogando Anthem, acho que foi em 2019 isso aí. Funk. Aí ele foi e falou, nossa, Se a o cultura funk negra é é o isso. funk. Se a cultura negra se resume ao funk... Nossa, então é uma É porque bosta. o movimento não é pra isso. Entendi. Então, Tanto... Aí depois um outro cara, um convidado, que a gente convidou, falou o negócio da senzala, entendeu? O cara tava no chat. E tu não deu um esporro nele, porra? Tem que dar, cara. Como é que o cara falou uma merda qual dessa na tua negócio? live? Esse cara, Ah, ele é negro. Pode ainda. ver. Ah, foda-se, mas, caralho. mano, mas entendeu? o problema é que ninguém tá vendo ele aí, né? É, pois é. Tanto que ele até veio falar com a gente e depois sumiu também. Aí Ok, tiraram de contexto. Não é o Capim que tá falando, mas fizeram parecer que era. Só que o que os caras não entendem é que, independente do contexto, aquilo que foi dito é completamente absurdo. E eles tinham que repreender quem falou. Era a live deles, era a responsabilidade deles. Quando eles não fazem nada, passam a ideia de que, pra eles, aquele tipo de afirmação não tem nada de errado. O Igor e o Monark respondem isso perfeitamente. Cara, se os caras, assim, da minha parte, eu também faço live. Os caras falam as porra dessa na minha live, eu dou esporro, mano. Não é pra falar essa porra, o cara pode ser azul, tá ligado? Eu não quero saber. É o tipo de merda que, na minha opinião, cara, tu não deixa passar, né? Porque o tá seu ligado? silêncio endossa aquilo.
Deem uma olhada nesse outro caso aqui. Teve um cara, um tweet que teve aí de um cara falando dos personagens que ele gostava de jogar. Aí ele tweetou, ou a conta Xbox Mil Grau, que eu não sei qual dos dois tweetou. Não, é só ele que comanda. Tweetou assim, se eu escolhesse jogar com um boneco branco, qual que ia ser? Na verdade, eu falei tá. e se eu falasse o contrário? Só isso? Tá, essa Não, aí. tudo bem. Isso aí foi o que você falou. E aí a tua mob foi matar o cara. Tá ligado? Que cara que eu matei? Não, foi numa print, eu acho. o cara figurativamente falando. tipo... A justificativa que os caras dão são péssimas. Eles ficam se escondendo atrás do pretexto de que é só uma piada e que, portanto, tá tudo bem falar esse tipo de coisa. Eles realmente não entendem qual o problema. E, na real, eu sinceramente não sei se eles não querem entender ou se eles são incapazes de entender. A única coisa que eles aceitaram e baixaram a cabeça é em relação ao post que desencadeou todo o Exposed. Então ali, ó, vai dar choro ou não? Tá aí já, esse título já prova que era a sua intenção realmente de provocar uma reação. Tipo, vai ser polêmico? Na verdade, foi pra polemizar. E quando eu postei isso, e não era o negócio, eu comecei a ofendi os próprios até inscritos do canal e tudo, que acompanhava a live e tudo. Os caras falaram, mano... Aí eu peguei esse meme de novo e analisei ele, entendeu? Falei, é realmente bem pesado e... É que não tem outro... E pra mim, não faz o menor sentido eles reconhecerem que esse post é racista e que ele tá errado, mas as outras coisas continuarem defendendo que é só piada e que tá tudo bem. Parece que eles só admitiram um erro para amenizar o lado deles. Verdade, Jota, mas pelo menos o Monark e o Igor destruíram eles. Então... Aqui entra um pouco o ponto do Cellbit. De fato, eles mandaram super bem, foram combativos e atacaram todas as atitudes racistas que apareceram ao longo da conversa. Mas em alguns momentos, faltou eles aprofundarem na discussão. Tenho a sensação de que ficaram com receio de enfrentarem a pergunta qual a diferença entre fazer piada com racismo e com pedofilia, e acabarem soando um pouco hipócritas. Parece que eles não tinham essa distinção tão clara na cabeça e foram pegos meio de surpresa. Ok, Jota, então fala aí, qual é essa distinção? Primeiro eu queria deixar claro que nenhuma dessas piadas me agrada, mas um ponto que eles poderiam ter levantado é que o humor é essencialmente liberdade de expressão, e a liberdade de expressão não é um direito ilimitado. Mas onde está esse limite então, Jota? A gente encontra esse limite no discurso de ódio, e para não ficar estendendo muito, vamos entender o discurso de ódio como a inferiorização de uma minoria. Bom, fica claro que a gente consegue compreender o racismo dentro dessa definição, mas a pedofilia não. Portanto, o que eles poderiam ter abordado é que ambas as piadas são reprováveis moralmente, mas as que envolvem racismo podem ser consideradas discurso de ódio, o que, além de ser crime, ofende a luta pelo fim do preconceito e pela construção de uma identidade racial. Já a piada com pedofilia, por mais imoral que seja, não se enquadra como discurso de ódio e não ofende a luta de um povo. Mas isso foi sutil, no resto eles foram impecáveis, né? Na verdade, eu só tenho mais uma ressalva para fazer. Eu senti que durante toda a conversa faltou eles abordarem a definição de racismo, porque além de não ser algo trivial, não é simples defini-lo. Mas quando se faz isso, fica mais fácil de guiar a conversa e analisar a postura que os caras do Xbox Mil Grau tiveram. Acho que uma abordagem interessante seria apresentar as 3 concepções de racismo: individualista, institucional e estrutural. Nossa, não faço ideia da diferença. Então, bem resumidamente, a concepção individualista consiste na ideia de que o racismo parte exclusivamente do indivíduo, da intenção de atacar e de proferir ódio. Ou seja, nessa concepção não existe sociedade racista, mas sim indivíduos racistas. Já a concepção institucional diz que o racismo é enraizado no funcionamento das instituições, ou seja, a dinâmica do sistema vai conferir, mesmo que indiretamente, privilégios a partir da raça. E por fim, tem a concepção estrutural, que vai dizer que o racismo se encontra além das instituições, que ele se propaga e se recicla dentro da estrutura social como um todo, ou seja, termos pejorativos, piadas racistas e outros conflitos raciais presentes no cotidiano são normalizados pela sociedade. Ok, Jota, mas o que isso mudaria no debate? Eu acho que com esses pontos esclarecidos, ficaria mais fácil de mostrar para os caras do Xbox Mil Grau que nem tudo é piada, que por mais que eles não tenham o ímpeto do racismo individualista, eles estão indo contra todas as tentativas de desconstruir essas mensagens subliminares que ficam enraizadas na sociedade. Bom, no final das contas, o Monark e o Igor se saíram super bem, e acho que as justificativas dos caras do Xbox Mil Grau só reforçaram o que as pessoas já achavam sobre eles. 2 caras que não têm a menor consciência do que significa responsabilidade e que ficam propagando racismo disfarçado de humor.
Para encerrar, fica uma frase do Nelson Rodrigues, que acho que faz todo sentido dentro do contexto desse debate. Não caçamos pretos no meio da rua, a pauladas, como nos Estados Unidos, mas fazemos o que talvez seja pior. A vida do preto brasileiro é toda tecida de humilhações. Nós tratamos com uma cordialidade que é o disfarce pusilânime de um desprezo que fermenta em nós dia e noite. Muito obrigado por ouvirem minha opinião. Tamo junto e até a próxima.